Sejam bem-vindos ao Transformador Podcast, um espaço para entender a fibromialgia e a dor crônica de uma forma simples, humana e profundamente transformadora. Aqui nós reunimos empatia, conhecimento e propósito de vida para te mostrar que a dor, ela tem uma mensagem. Ela tem uma mensagem e precisa ser escutada. Essa mensagem pode transformar a tua vida profundamente. Sou o Dr. Osmel, maior especialista em dor crônica, neurociência, e aperte o cinto, respire fundo, porque o Transformador Podcast está começando já. Então, sejam muito bem-vindos, como eu falei anteriormente, nosso primeiro episódio do Transformador Podcast. E por que nasceu o Transformador Podcast? O que seria o Transformador Podcast? Justamente o Transformador Podcast nasceu de uma inquietação, de uma dor profunda, de entender e de estudar durante muitos anos a dor crônica e a fibromialgia e ver como os pacientes precisam de maiores informações, mas informações verdadeiras, informações que façam uma verdadeira transformação na vida deles. Então, Transformador Podcast nada mais é que isso. Esse é um informativo semanal com informações de qualidade, com informações científicas para você entender que toda dor crônica, e especificamente a dor da fibromialgia, não é uma prisão onde você precisa permanecer presa pelo resto da sua vida. E sim, pode acontecer uma transformação real, uma transformação com ciência e com propósito, juntando uma coisa muito importante, uma tríade muito importante: corpo, mente e espírito. Então, o Transformador Podcast estará por aqui, se Deus quiser e se você assim permitir, toda semana trazendo informações, estudos, ciência, qualidade, convidados, sim, teremos vários convidados que com certeza irão transformar o seu pensamento e a sua relação com a dor crônica. Como tudo que começa novo, preciso explicar para vocês qual será a nossa rotina, qual será os nossos afazeres diários aqui no Transformador Podcast. Então, teremos blocos, estaremos compartilhando estudos científicos e quando tivermos a presença de convidados, vocês estarão experimentando uma pitadinha cada semana de ciência, de empatia e de amor. Então, o Transformador Podcast hoje inicia com o seguinte bloco: o ponto de virada. Sim, todo processo na vida, tudo que acontece na nossa vida tem um ponto de virada, tem um ponto-chave. É aquele processo em que aquele momento em que você fala: chega, eu não aguento mais. Então, um dos blocos do nosso Transformador Podcast será justamente o ponto de virada. Toda transformação começa com um ponto de virada e às vezes esse ponto não vem em forma de luz. Às vezes esse ponto de virada vem em forma de escuridão, de dor, de muitos anos de sofrimento. E é justamente isso que tentaremos fazer aqui. Qual é o seu ponto de virada? Como começou? Ou quando foi que você decidiu dar um basta nessa dor? Quando você entendeu que a dor fazia parte da sua vida? Quando você entendeu que você não queria continuar experimentando e não queria continuar vivendo da forma em que você estava? Esse será seu ponto de virada. O nosso ponto de virada, ou seja, o ponto de virada do Transformador Podcast, foi justamente o atendimento por muito tempo de milhares de pessoas, milhares de mulheres que, como você, sentiam dores crônicas e viviam presas e refém a uma fibromialgia, viviam presas e refém a um corpo que não respondia, a sofrimento intenso, a grande decepção por não conseguir ser a mulher que um dia foi. Então esse foi o ponto de virada, esse é o nosso ponto de virada do Transformador Podcast. E hoje, no nosso primeiro episódio, eu quero te convidar justamente para entender como a dor te fala. Essa linguagem oculta que ela mostra para vocês é um código do corpo, é um pedido de mudança. Então, dentro do nosso ponto de virada está a sua intenção de melhorar e a nossa intenção de ajudar você nesse processo. Um dos principais blocos que teremos aqui no Transformador Podcast será a ciência em dia.
Hoje eu trago para vocês um pré-estudo, ainda não foi lançado efetivamente, mas é um pré-estudo que revolucionou e vai revolucionar a forma como nós entendemos a fibromialgia. E por quê? Simplesmente porque o estudo é um estudo enorme, uma meta-análise de mais de 2,5 milhões de pessoas. E confirmou o que já suspeitávamos, o que eu venho falando há muito tempo. A fibromialgia, ela nasce no cérebro. Pois é. Você sente dor no corpo, você sente exaustão física, você sente que parece que seu corpo não responde, mas nada mais é que o reflexo de emoções, traumas, sentimentos reprimidos há muito tempo. Então a fibromialgia, esse estudo, enquanto ele sair, eu estarei trazendo para vocês, mas ao longo dos nossos episódios vocês escutarão falar muito sobre ele, porque tem uma informação muito rica e traz muita clareza ao que nós especialistas procurávamos por muito tempo, encontrar o elo condutor entre a fibromialgia e o cérebro. E sim, hoje você pode dizer que a fibromialgia nasce no cérebro e não no seu corpo, não naquele músculo cansado, não é naquela fadiga. Isso são apenas sintomas de seu corpo reagindo a uma ocasião. Esses são sintomas de seu corpo reagindo justamente ao início dentro do nosso sistema nervoso central. E que traz isso de novidoso para quem entende dor crônica ou para você que sofre de fibromialgia há muito tempo? Eu tenho uma coisa para lhe dizer. Pode ser que a fibromialgia nasça no cérebro, que seja uma doença geneticamente transmitida. Porém, o X da questão estará justamente em como você vai se manifestar ao longo da vida. Tem várias doenças, entre elas cânceres, que eles são geneticamente transmitidos. Passam de geração em geração. Mas, por que é que alguns irmãos gêmeos, inclusive, eles não chegam a ter os sintomas da doença? Justamente pelo estilo de vida, justamente por tudo que eles fazem, que se conhece dentro da medicina como fenótipo. Ou seja, você pode ter toda a influência genética, mas se o ambiente estiver de forma certa, você nunca chegará a sentir os sintomas da dor crônica. Então eu convido vocês, enquanto esse estudo sair, temos um estudo preliminar dele, ele deve estar saindo em breve. Eu compartilharei aqui com vocês, porque isso abre portas a muitas descobertas e a vários caminhos para nós tomarmos. E principalmente você, para não tentar mais em vão, para não colocar apenas suas esperanças em remédios, para não escutar mais essa fibromialgia ou essa dor crônica da sua cabeça. Agora você pode dizer, pois é, agora sim é da minha cabeça. Só que é da minha cabeça e eu me comprometo a fazer as mudanças necessárias, eu me comprometo a fazer tudo o que estiver a meu alcance justamente para que essa dor não atormente mais os meus dias. Esse estudo trouxe uma grande revolução para nós cientistas, para nós médicos e principalmente para você que sofre com dores crônicas. Quando pensávamos em criar, eu e minha equipe, esse transformador podcast, a gente queria colocar apenas não informação, queríamos colocar alma dentro desse podcast. E justamente um dos blocos que vocês estarão experimentando a partir de hoje será justamente o momento transformador, porque todos nós temos um momento transformador. E eu quero compartilhar com vocês aqui hoje qual foi o momento transformador do Dr. Osmel. Há muitos anos atrás, quando eu cheguei no Brasil, logicamente, eu não tinha revalidado o meu diploma e eu não estava exercendo a medicina. E tive que trabalhar na Feira da Sulanca. Sim. Hoje, médico formado, neurocientista, trabalhou já na Feira da Sulanca. Aí está tudo bem. Não é a questão do local, senão que eu me sentia muito longe do que eu tinha nascido para fazer, muito longe do meu propósito. E vendo ali pessoas batalhadoras, pessoas que davam de si o seu melhor, justamente essa inconformidade própria por estar longe do meu propósito, por estar longe do que eu nasci para fazer, do que eu amo fazer, me causava dor. Mas não uma dor física, senão uma dor, uma exaustão mental. E eu chegava em casa toda noite cansado,
mas chegava muito triste. Eu quase que tive sintomas até de uma depressão, justamente porque eu ficava muito, mas muito sobrecarregado e colocava muita coisa na minha cabeça, porque não via um futuro prominente, não via um futuro promissor, não via onde estaria a porta certa para eu abrir, justamente para eu conseguir revalidar meu diploma e conseguir atender aqui no Brasil como médico, que sempre fiz e o que eu sempre sonhei. Só que esse cansaço físico, esse cansaço mental, essa exaustão mental foi me incapacitando aos poucos. Eu não percebia. Médico formado há mais de 8 anos, eu não percebia justamente quanto esse cansaço, quanto essa exaustão mental estava me levando por um caminho que eu não queria percorrer. Afortunadamente, esse episódio durou pouco tempo. Mas o que teria acontecido comigo se eu tivesse continuado nessa rotina? O que teria acontecido comigo? Como seria meu futuro se eu tivesse continuado nessa rotina? Não de trabalhar. Repito, na Feira da Sulanca tem pessoas maravilhosas, tem pessoas que são extremamente gentis, extremamente trabalhadoras, mas o que teria acontecido com os meus se os meus não teriam colocado um freio para e não tivesse começado a enxergar o quanto eu tinha evoluído, o quanto eu tinha melhorado, o quanto essa forma ou esse tempo de estar trabalhando iria a formar futuramente o que eu chamo de resiliência. Sim, a resiliência, a fortaleza do meu caráter. Porque somos testados justamente na dor e nosso cérebro ele aprende por duas vias, ou pelo amor ou pela dor. E justamente quando você aprende pela dor, você começa a enxergar, se você vê na dor o seu mestre, você começa a enxergar caminhos diferentes. Isso é justamente a neuroplasticidade, a forma e a capacidade que tem nosso cérebro de aprender coisas novas, coisas novedosas, caminhos diferentes. E foi justamente o que trabalhar na Feira da Sulanca, em Caruaru, o que me permitiu entender e o que me permitiu, quando consegui revalidar meu diploma, ter uma maior empatia pelas pessoas que sofrem de dor. Eu acredito, para nós cristãos, eu sou cristão, Deus age de formas diversas, só que a gente precisa aprender a esperar o tempo dele. Então, esse tempo lá, trabalhando, me ajudou a forjar justamente o meu caráter, me ajudou a forjar justamente a minha resiliência e me ajudou a entender como, através da neuroplasticidade, o nosso cérebro é capaz de entender cenários diversos. E sim, esse foi o caminho que eu identifiquei para você, paciente que tem fibromialgia, paciente que sofre de dor crônica, o caminho que você deve trilhar para seguir, para conseguir realmente uma melhora e, por que não, até se libertar dessas dores que oprimem sua vida diariamente, drasticamente. Então, hoje, o Dr. Osmel é a somatória de todas as fases que eu vivi na minha vida. Lá em Cuba, quando tive que fugir do meu país, quando morei 2 anos na Bolívia, praticamente longe de meus seres mais queridos, quando cheguei no Brasil e enfrentei diversas vicissitudes, diversas situações que me ajudaram a forjar, e justamente uma vez que revalidei meu diploma, tudo o que tem acontecido, desde as pós-graduações até a última pós-graduação em neurociência e detalhe, comecei a fazer o mestrado. Daqui a pouco eu dou mais detalhes, em próximos capítulos, próximos episódios eu dou mais detalhes sobre o mestrado em neurociência. Mas tudo isso foi conformando a vida do Dr. Osmel e foi trazendo uma trajetória de vida que hoje, graças a Deus, a gente conseguiu explanar essa trajetória de vida, esse método, essa resiliência. Justamente uma jornada reviva, onde eu ajudo a mulheres que sofrem com fibromialgia a reduzirem drasticamente as dores crônicas e diárias da fibromialgia, mesmo que nada tenha funcionado até agora. Mas isso é assunto para outros podcasts. Então, esse foi o meu momento transformador. O que eu quero te falar é o seguinte: não importa onde você esteja, não importa em que momento da sua vida você esteja, sempre teremos 2 caminhos. Você tem 2 opções. Ou você continua reclamando, ou você continua chorando pelo que não aconteceu, ou você realmente arregaça suas mangas e vai à luta. Porque nosso cérebro é capaz de aprender e ele pode ser teu maior aliado ou teu maior inimigo nessa empreitada.
ele sempre vai querer te proteger. O cérebro da paciente com fibromialgia não é um cérebro com problema. Ela sofre de dor crônica não porque seu cérebro tenha um problema, e sim porque ele está querendo proteger ela a todo custo. Proteger de medos, proteger de traumas, proteger de acontecimentos que ficaram presos lá atrás na sua memória, da sua infância ou da sua vida. E justamente essa é a função do nosso cérebro. Mas a boa notícia é que tudo isso pode ser resetado, você pode reaprender, você pode mudar essa configuração e você pode se libertar dessas dores ou viver uma vida digna, reduzindo drasticamente essas dores. É justamente isso que o método Reviva traz para você. Só que estamos apenas começando no trajeto, na nossa jornada. Eu apresentarei para vocês pacientes que já se beneficiaram desse método Reviva, a gente conversará, porque estamos apenas, como eu falei no início, apenas começando o nosso primeiro voo do Transformador Podcast. Uma das primeiras coisas que o paciente com dor crônica precisa entender é justamente que talvez ele não consiga andar 42 quilômetros, mas ele pode fazer uma caminhada. Talvez ela não possa usar um salto, mas pode usar um tênis. Talvez ela não consiga ser aquela mulher que ela foi há 20 anos atrás, mas ela pode ser a sua melhor versão hoje. O que eu quero dizer com isso? Um dos nossos blocos principais, justamente, do Transformador Podcast é o chamado Consciência em Ação. Quando você traz à luz, quando você coloca para fora o que realmente está acontecendo com você e você aceita, está tudo bem. Eu perdoo, eu tenho autocompaixão, eu tenho... talvez eu não seja a pessoa que eu fui há 10 anos atrás, mas hoje eu sou minha melhor versão. Quando você traz isso, o seu cérebro entende que vale a pena investir todo o seu esforço. E quando você coloca seu foco, a sua energia vai. Então, esse bloco de consciência em ação é justamente para você trazer tudo aquilo, mas com realidade. Tudo aquilo que está te aprisionando. Mas de uma forma sutil. Você não precisa se cobrar, você não precisa chorar pelo leite derramado, como disse o velho ditado. Você apenas precisa trazer isso para você entender. Essa sou eu, esse sou eu, no meu momento atual. E daqui para frente o que eu vou começar a fazer para fazer diferente? Então, nesse Consciência em Ação, hoje eu trouxe um exercício prático para você. Um dos nossos blocos fixos aqui no Transformador Podcast, Consciência em Ação. Então, essa ferramenta prática, eu quero que você, por favor, pegue papel e caneta, que a gente vai fazer juntos. Isso vai trazer clareza no seu pensamento e, mais uma vez, naquilo que você colocar o foco, a energia vai. Então, pega papel e caneta, vou te dar 2 segundinhos para pegar papel e caneta e a gente fará esse exercício juntos. Pegou? Então, beleza. Essa ferramenta eu chamo o check-in dos 3 níveis da dor. Uma ferramenta simples, prática, mas que quando bem empregado, você consegue trazer a consciência do que está acontecendo. Então, hoje eu quero deixar essa ferramenta com você para decodificar, para aprender ou começar a decodificar essa sua dor. Por exemplo, número 1, a sua dor é física? Você sente dor no seu corpo? Você sente cansaço, exaustão? Você sente dor? Quais são as partes do corpo que você está doendo? Quais são as principais partes do corpo que estão doendo? E quais são os horários principais que essas partes do corpo doem? Por exemplo, imagine que você está com dor de cabeça, dor nos ombros, dor no joelho, nos cotovelos. Coloque nessa ferramenta. Hoje eu estou com dor em todos os lugares do corpo. Agora, seja específico. Ombro direito, ombro esquerdo, região cervical, joelhos, região escapular. Coloque tudo, certo? Qual a intensidade? Porque não todo o corpo dói por igual. Imagine que a sua cabeça está doendo intensidade de 0 a 10, está doendo 10. O ombro não tem uma dor tão intensa, então eu vou colocar o ombro 5. O peito está doendo muito, você vai colocar 7. Ou seja, você vai colocar todas as regiões do corpo e logo vai colocar a intensidade dessa dor. E embaixo vai colocar o que alivia essa dor. Por exemplo, a dor de cabeça está muito intensa, mas eu tomo um comprimido, eu coloco até o nome do comprimido, melhora a minha dor. A dor no ombro, quando eu faço um exercício físico de amplitude de movimento, melhora a dor. Então, coloque tudo. Ou seja, você vai colocar a região do corpo, a intensidade que essa região do corpo tem e o que alivia essa dor.
Esse é nosso primeiro nível de dor, ou seja, a dor física. No segundo nível de dor, a gente vai explorar aqui o que acontece com a dor emocional. Sim, existe dor emocional. Falaremos disso em próximos episódios. Mas de antemão, eu te falo, a causa está praticamente em como seu cérebro entende essa dor. Então, no quesito 2 de dor emocional, você vai colocar qual é a emoção que está por trás dessa sua dor. Medo, culpa, frustração, exaustão. No quesito número 1, você colocou os lugares do corpo que estava doendo, a intensidade e o que melhorava. E agora você vai colocar, no quesito número 2, qual é a emoção que está por trás dessa dor e o que faz essa dor piorar. Por exemplo, você está com uma dor porque está com medo, não sabe o que vai acontecer amanhã, incerteza. O que piora justamente essa dor? É quando eu tenho 3 boletos e não consigo pagar. É quando eu não sei o que vai acontecer com minha filha. Não sei se minha filha vai passar no vestibular. É quando meu marido chega e a gente está em um momento da relação um pouco conturbado. Então minha dor piora. Entendeu? Número 1, dor física, locais, a intensidade, o que melhora. Número 2, a dor emocional, qual é a emoção que está por trás e o que piora justamente essa emoção. E número 3, muito importante. Você vai trazer à tona agora quando essa sensação começou. Porque não sempre. Você pode dizer, há muitos anos atrás. Tente ser o mais específico possível. Há muitos anos atrás, quando? Há 5 anos? Há 3 anos? Que foi o que aconteceu há 3 anos que você começou a sentir essa dor física? O que foi que aconteceu há 10 anos atrás que você começou a sentir essa dor física? Logicamente, se você se lembrar. Se não se lembrar, em seu momento, a gente vai chegar lá. Mas seja o mais explícito possível. Coloque riqueza de detalhes. Você vai estar mostrando para seu cérebro que aquilo é importante. E você pode se surpreender com os resultados. O que aconteceu naquela época, qual foi o trauma, com quem você viveu naquela época, o que seu corpo está tentando te lembrar. Estamos começando. Se você conseguir fazer os 3 quesitos, beleza. Se não conseguir fazer, não se preocupe. Não se culpe. Faça até onde você conseguir. E guarde. Tente ler isso várias vezes no dia, porque isso vai trazer para você o quê? Isso vai trazer para você conhecimento. Isso vai trazer para você colocar em foco aquilo que talvez você tenha esquecido. Quando você fizer esse check-in, a grande sacada é justamente que seu cérebro ele sai do modo de alerta e ele começa a ficar no modo observação. Você entendeu? Isso é neuroplasticidade. Eu acabei de mostrar para vocês um exercício simples e prático do que é neuroplasticidade. Quando você tira seu cérebro do modo alerta e coloca ele no modo observação, ele começa a entender e vai começar a procurar novos caminhos para te ajudar. Ele vai procurar novos caminhos para te ajudar justamente a diminuir essas dores. Logicamente, neuroplasticidade não é tão simples. É um processo que a gente, ao longo dos nossos episódios aqui, estaremos falando, vocês escutarão falar muito de neuroplasticidade e neuroplasticidade aplicada, muito mais ainda. Mas hoje, de uma forma simples, a gente conseguiu conectar com um exercício que vai trazer foco e vai tirar seu cérebro do modo alerta para o modo observação. Vocês gostaram? Deixa aqui nos comentários se você gostou. Deixa aqui nos comentários suas sugestões. Pode compartilhar conosco o que você achou. E eu estou autorizando você também a compartilhar esse episódio com outras pessoas que você entenda que precisam saber dessas informações. Porque tudo o que aqui é falado não é apenas para você. Isso tem que ser compartilhado. Informação de qualidade precisa chegar para milhares e milhares de pessoas. Então, inscreva-se aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações, porque toda semana a gente terá um encontro similar, onde estaremos falando sobre cérebro, estaremos falando sobre dor crônica, sobre neuroplasticidades e o mais importante, estaremos trazendo convidados justamente para me ajudar a entender, para me ajudar a conquistar o que você precisa trilhar esse caminho que a gente está começando hoje juntos. Eu estou disposto, eu estou comprometido, só falta o seu sim. E eu não poderia continuar
falando aqui no nosso podcast, sem antes agradecer aos nossos patrocinadores. O podcast, o Transformador Podcast já nasceu gigante, graças a Deus. Temos 2 patrocinadores que têm nos ajudado muito desde a concepção do programa, desde a concepção, desde que foi criado, desde que foi plantada aquela semente, no caso na minha cabeça. E justamente a NUMIDES, o Núcleo de Medicina Integrativa da Dor e Envelhecimento Saudável, pode ser seu aliado nessa caminhada. Oferecemos tratamentos de ponta justamente para pessoas com dores crônicas. Aqui está o link do Instagram oficial da NUMIDES. Eu tenho certeza que por lá as suas dores vão diminuir drasticamente. E quando você fala em dor crônica, você não pode esquecer a alimentação. Então a Plantor tem sido também nossa parceira. A Plantor é um empório de alimentos saudáveis, que aqui em Caruaru, a Plantor Caruaru. Tem uns chips maravilhosos que a gente faz uso, consome eles diariamente, tem chá, tem várias coisas. Então eu convido vocês a conhecer nossos patrocinadores, a NUMIDES Oficial e a Plantor Caruaru. Eu tenho certeza, juntos eles poderão te ajudar na tua caminhada de dor crônica. Bom, uma vez que você entende qual é o motivo ou se tem algum tipo de emoção por trás dessa dor, o jogo muda. O jogo muda porque você começa a entender realmente tudo o que está por trás. Uma das grandes dificuldades que eu encontro hoje como médico na assistência é que quando eu pergunto ao paciente onde está doendo, ele só responde tudo. Eu sei que tudo está doendo, mas tudo não pode estar doendo na mesma intensidade. Então, entre mais fácil você leva essa dor para ser um médico assistente, entre mais clareza você traga para o médico que está lhe acompanhando, para o especialista que está lhe acompanhando, muito melhor vai ser para você. Então, o exercício que a gente acabou de fazer, justamente ele traz o intuito dele é trazer essa clareza, tanto para você quanto para o especialista que está lhe acompanhando. Então, como eu falei anteriormente, compartilha com quem você acredite que precise dessas informações, porque eu tenho certeza que entre mais você tire seu cérebro do modo alerta para o modo observação, ele vai te ajudar muito mais. E futuramente você entenderá que é fácil tirar esse cérebro desse modo alerta e colocar ele em modo observação, e muito mais fácil ainda colocar ele em modo ação. Não basta apenas observar, você tem que entrar em ação. Logicamente, hoje, no nosso primeiro episódio, eu não consigo te dar essa clareza, essa riqueza de detalhes, porque é uma caminhada. Sabe aquele quebra-cabeça que são várias peças pequenininhas? A gente precisa, e está começando hoje a montar esse quebra-cabeça. Então, a pecinha de hoje é justamente como você consegue tirar do seu cérebro do modo alerta para o modo observação, entendendo que é a neuroplasticidade, ou seja, mostrar novos caminhos, o que vai fazer com que você encontre esses caminhos escondidos que muitas vezes estão aqui, só que você esqueceu. Estão lá, cheios de mato, você precisa capinar, você precisa limpar novamente. Nossos episódios, eles acontecerão semanalmente e terão esses blocos fixos, terão exercícios, terão mudança e transformação. Porém, como falei, é você o principal ator dessa transformação. Estamos caminhando já para o final. Uma das primeiras coisas que quando pensamos em fazer o Transformador Podcast foi justamente não fazer um conteúdo muito denso, um conteúdo muito chato de aprender e chato de você colocar em prática. Uma das ideias justamente do nosso Transformador Podcast é que você, com coisas simples, consiga chegar a essa transformação e consiga se libertar dessas dores crônicas da fibromialgia. Porque sim, acredite, e durante o transcurso, durante o nosso tempo junto, você entenderá porque eu falo que é simples e não complexo. Então, antes da gente ir caminhando para o nosso final, eu queria deixar para você uma reflexão ou uma frase do dia. Todos os nossos episódios final terão uma frase ou uma reflexão. E essa daqui, inclusive, eu vou ler porque eu quero compartilhar do jeito que foi escrita quando eu estava fazendo o roteiro,
justamente do nosso primeiro episódio. A dor não veio para te parar, ela veio para te acordar. Transformar a dor é transformar a forma como você se enxerga diante dela. É uma das frases que eu utilizo no meu livro Fibromialgia Além da Dor. Eu vou deixar também aqui na descrição o link para você estar fazendo a adquisição dele, se for da sua vontade. É um livro que foi escrito o ano passado e foi primeiro lugar, isso me enche de orgulho, foi o primeiro lugar em vendas no dia de seu lançamento na Amazon, em 3 categorias. Medicina, foram 3 categorias, medicina, agora fugiram as outras 2, mas foi o primeiro lugar em essas 3 categorias no lançamento dele o ano passado. E tem ajudado a milhares de pessoas, um livro fácil, de fácil leitura, justamente onde falamos sobre os 5 pilares da modificação da dor no corpo. Porém, como falei, transformar a dor é transformar como você se enxerga diante dela. Eu queria agradecer muito vocês pela sua presença, queria agradecer muito vocês por ter nos acompanhado no nosso primeiro episódio. Eu tenho a fé e convicção de que será apenas, hoje a gente está colocando apenas a primeira pedra do primeiro degrau do que vai ser construído na sua vida. Então, eu queria agradecer muito a vocês pela sua presença. Queria pedir do fundo do meu coração que compartilhe essas informações, compartilhe esse episódio. Porque entre mais pessoas saibam do que aqui acontece, melhores pessoas seremos. Seremos pessoas com menos dor, com propósito de vida. E isso nos ajuda, logicamente, a entender, isso ajuda as plataformas a entender que é um conteúdo valioso, que é um conteúdo de formador de opinião, e ela consegue compartilhar e levar para mais pessoas. Esse é nosso propósito de vida, ajudar pessoas a reduzirem drasticamente e a se libertarem das dores da fibromialgia, mesmo que nada tenha acontecido até agora. Eu sou o Dr. Osmel Maior e espero que você tenha aproveitado muito, mas muito, nosso primeiro episódio. O exercício que deixamos você pode fazer durante toda a semana. E lembre-se, próxima semana teremos um novo episódio do Transformador Podcast. Até lá!